Olá, bonitos e bonitas! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Luana Ramos, professora de matemática, e hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre trigonometria no triângulo retângulo. Não sai daí, porque está começando mais um Cai no Vestibular. Bom, pessoal, a trigonometria é um tópico muito importante e isso é indiscutível. Mas a trigonometria no triângulo retângulo, ela é mais importante ainda, porque ela vai servir não só dentro da própria trigonometria, mas também como uma ferramenta importante, até mesmo em algumas questões de geometria plana ou geometria espacial. Então, com certeza, você não pode sair de casa para fazer prova sem dominar esse conteúdo. Bom, a gente começa dizendo para que a gente vai usar a trigonometria no triângulo retângulo? A gente vai aqui relacionar as medidas dos lados e dos ângulos desse triângulo. Vamos lembrar que um dos ângulos mede garantidamente 90 graus, já que se trata de um triângulo retângulo. Os outros dois ângulos são ângulos agudos, menores do que 90, cuja soma vale 90 graus. Isso faz com que eles sejam ângulos complementares. Bom, aí, pessoal, para cada um desses ângulos, a gente pode estabelecer algumas razões, que são as chamadas razões trigonométricas. Nesse momento, a gente vai se concentrar nas três mais importantes: o seno, o cosseno e a tangente. E aí a gente tem que lembrar as definições. Então, o seno, ele é a razão entre o cateto oposto a um determinado ângulo e a medida da hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente, por sua vez, é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Mas cuidado, pessoal, quem vai ser cateto oposto, quem vai ser cateto adjacente, depende do ângulo que eu estou tomando como referencial. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa figura e no nosso triângulo retângulo? Bom, repara que no nosso triângulo, a hipotenusa mede B e os catetos medem A e C. Quando eu olho para o ângulo alfa, o cateto A é o cateto oposto e o cateto C é o cateto adjacente. Mas quando eu olho para o ângulo beta, é o contrário. O cateto A é o adjacente e o cateto C é o oposto. Então, para o ângulo alfa, pessoal, eu posso dizer que o seno é A sobre B. O cosseno é C sobre B. E a tangente é A sobre C. Agora, é claro que essas razões vão mudar quando a gente toma o ângulo beta como referência. Mas se você parar para prestar atenção, você vai ver que quem é oposto para um é adjacente para outro. E isso traz para a gente, né, uma relação importante entre as razões trigonométricas. Repara que o seno de alfa é o cosseno de beta. O cosseno de alfa é o seno de beta. E a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Essa relação sempre vai existir entre dois ângulos que são complementares, ou seja, cuja soma das medidas é igual a 90 graus. Bom, agora você deve estar se perguntando, tá bom, Ana, mas como que isso pode aparecer em uma questão? Então, vamos dar uma olhadinha na questão que eu separei como exemplo para vocês. Um estudante do curso técnico de edificações precisou medir a altura de um edifício. Para isso, afastou-se 45 metros do edifício e, com um teodolito, mediu o ângulo de 28 graus, conforme a imagem abaixo. Usando as aproximações de seno, cosseno e tangente de 28 graus, esse estudante concluiu corretamente que a altura desse edifício é... Bom, pessoal, repara que a gente tem aí um triângulo retângulo, né? E o ângulo de 28 graus, ou em relação ao ângulo de 28 graus, nós conhecemos o cateto adjacente, que é o que mede 45, e nós queremos a medida do cateto oposto, que é exatamente a altura do meu edifício. Bom, então, pessoal, nesse momento a gente entende que a melhor razão trigonométrica para ser utilizada é a tangente, já que a tangente não mexe com a hipotenusa e ela é a razão entre os catetos oposto e adjacente. Então, nessa figura eu posso dizer que H, que é a altura do prédio, dividida por 45, é igual a 0,53, que é a tangente de 28.
Repara que eu não tirei esse valor da cartola, né? O enunciado forneceu essa informação para mim. Bom, agora eu vou pegar o 45 e vou passar multiplicando. E aí eu vou descobrir que a altura desse edifício é de 23,85 metros. Bem tranquilinho. Mas é claro, pessoal, que nem sempre o enunciado vai fornecer os valores das razões trigonométricas, porque alguns ângulos são tão importantes que você tem a obrigação de carregar essas informações até a prova com você. Eu estou falando dos ângulos notáveis, os famosos 30, 45 e 60 graus. E, gente, todo aluno que se preze já cantou em verso e prosa a musiquinha, né? Para poder montar a tabela dos ângulos notáveis. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai em cima no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Você pode até ter cantado de um jeitinho um pouquinho diferente em algumas etapas, mas com certeza você conhece essa música. Se você não conhece, você não está estudando direito. Mas agora a gente vai ver um macete maravilhoso, que na verdade é consequência dessa tabela e que vai ajudar a dar uma agilizada na hora de resolver algumas questões. Eu estou falando do triângulo egípcio. E atenção, pessoal, para que um triângulo retângulo seja o triângulo egípcio, ele obrigatoriamente tem que ter os ângulos medindo 90, 30 e 60 graus. Se ele não tiver essas medidas, ele não é o triângulo egípcio, beleza? Bom, mas o que é importante a gente lembrar sobre o triângulo egípcio? Que o cateto que está oposto ao ângulo de 30 graus, ele tem uma medida que vale metade da medida da hipotenusa. E o cateto que está oposto a 60 graus, ele vale metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3. Luana, não entendi muito bem como que isso vai agilizar a minha vida, nem como aplicar o uso do triângulo egípcio. Então, vou fazer o seguinte, vamos ver como que isso caiu no Enem? Vamos dar uma olhadinha na questão? Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com o plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Bom, aí vem uma tabela, né, pessoal, que vai dizer qual é o tipo de material adequado em função da medida do raio. Considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será... Bom, pessoal, nesse momento a gente vai destacar o triângulo que a gente consegue formar nessa figura. E aí eu vou desenhar mais ou menos esse triângulo aqui, ó, para vocês. Bom, então aqui em cima vai ficar o ponto A, aqui vai ficar o ponto C, aqui vai ficar o ponto B. E essa base do triângulo tem uma medida que é exatamente o raio lá da tampa, né? É só a gente ver, ó, que corresponde à abertura que a gente fez aqui com o compasso. Bom, as hastes, elas têm o mesmo comprimento, o que significa dizer que esse triângulo é um triângulo isósceles. E ele falou para a gente que essa medida vale 10. Bom, aí, pessoal, além disso, eu sei a medida do ângulo A, que ele falou para mim que vale 120 graus. Bom, pessoal, olha o que eu vou fazer nessa questão. Repara que esse triângulo não é
um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 120 graus, para 180 faltam 60, e como os dois ângulos que restam são iguais, já que o triângulo é isósceles, seria 30 para cada um. Então, 30, 30 e 120, esse triângulo não é retângulo. Porém, pessoal, eu posso traçar uma linha auxiliar de maneira a fazer com que um triângulo retângulo apareça. Na verdade, dois. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou traçar aqui, ó, a altura relativa à base desse triângulo. E aí, vamos lembrar que a altura relativa à base em um triângulo isósceles, ela também é uma mediana. O que significa que esse pontinho que está aqui, ó, é o ponto médio dessa base. Bom, aí lembra, pessoal, esse ângulo aqui mede 30 graus, esse ângulo aqui também, e a gente sabe que a altura relativa à base, além de ser mediana, também é uma bissetriz. Isso quer dizer que divide o ângulo interno ao meio. Então, se o ângulo tinha 120 graus, obviamente eu agora vou ficar com 60 graus para cada lado. E aí, pessoal, pronto. Temos aqui, ó, um triângulo retângulo, na verdade dois, né? Um para cada lado, mas eles são iguais. E esse triângulo é egípcio, porque os ângulos internos dele são de 30, 60 e 90 graus. Pessoal, repara que eu tenho a hipotenusa, né? A hipotenusa mede 10. E esse pedacinho que está aqui, ele é o cateto oposto a 60 graus. Bom, pelo macete do triângulo egípcio, esse lado mede a metade da hipotenusa, que dá 5, multiplicada pela raiz de 3. Então, esse pedacinho aqui, ó, é 5 raiz de 3. Mas lembra, pessoal, que esse pedaço é igual a esse. Então, o raio da tampa da panela vai ser o dobro desse valor. Traduzindo, 10 raiz de 3. Porém, o enunciado disse para a gente considerar a raiz de 3 como sendo 1,7. Então, isso aqui, ó, 10 vezes 1,7, que é igual a 17 centímetros. Pessoal, lá na tabela, ó, a gente vai ver que esse valor está dentro desse intervalo, entre 15 e 21. E o material correspondente a ele é o material número 4. Então, o gabarito da nossa questão é a letra D. É isso, pessoal! Chega ao fim mais um Cai no Vestibular. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!